Capítulo 7. O Duque de Hastings foi visto novamente com a Sorta. Bridgerton. Isso é a Sorta. Daphne Bridgerton para aqueles que, como esta colunista, acham difícil diferenciar a multidão da prole dos Bridgerton. Faz algum tempo desde que esta colunista viu um casal tão obviamente devotado um ao outro. Parece estranho, contudo, que com a exceção do passeio em família Greenwich, que foi informado neste jornal 10 dias atrás, eles tenham sido vistos apenas em eventos noturnos. Esta colunista soube, da melhor fonte, que embora o Duque visitasse a Sorta Bridgerton em sua casa faz uma quinzena, essa cortesia não se repetiu e, na verdade, eles não foram vistos cavalgando juntos no Hyde Park nenhuma vez. Notícias da sociedade por Lady Westleddon. 2 semanas depois, Daphne viu-se em Hampstead Heath, parada nos limites do salão de Lady Trowbridge, longe da multidão elegante, e estava bem contente com sua posição. Não queria ser o centro da festa. Não queria ser encontrada pela dezena de pretendentes que agora vinha pedir-lhe uma dança. Na verdade, ela não queria absolutamente estar no salão de baile de Lady Trowbridge, porque Simon não estava lá, mas não passaria a noite tomando chá de cadeira se não quisesse. Todas as previsões de Simon com relação à sua florescente popularidade tinham se comprovado corretas e Daphne, de repente, se vira proclamada a incomparável da temporada. Porém, mesmo que seu cartão de dança fosse completado minutos depois de sua chegada a qualquer baile, ela descobrira que nenhuma noite era verdadeiramente memorável a menos que Simon estivesse ao seu lado. Tudo o que parecia importar para ela agora era uma conversa risonha num canto, uma valsa pelo salão. Daphne podia olhar para aqueles olhos de um azul cristalino, e quase se esquecer de que estava rodeada de 500 espectadores, todos anormalmente interessados na situação de seu namoro. E ela quase conseguia se esquecer de que o namoro era uma farsa completa. Diante de um pedido meio forçado de Anthony, Simon preferira não comparecer a todo evento social a que Violet e Daphne tinham confirmado a presença. Anthony dissera que a única razão de ter concordado com aquela farsa ridícula era para que Daphne pudesse encontrar um marido entre todos os seus novos pretendentes. E Simon entenderá o ponto de vista do amigo, dizendo a Daphne que queria que ela encontrasse um marido adequado. E portanto se afastara. E Daphne sentia-se infeliz. Sabia, sem sombra de dúvida, que estava se apaixonando por ele. A ironia era extraordinária. Ela começara, é claro, a passar tanto tempo na companhia de Simon especificamente para poder atrair outros homens. Da parte de Simon, ele começara a passar o tempo em sua companhia para poder distanciar-se do casamento. Quando pensava nisso, Daphne refletiu, arqueando-se contra a parede, a ironia era extraordinariamente dolorosa. Embora Simon ainda fosse bastante franco no assunto casamento, ela o pegara algumas vezes, fitando-a de um jeito que a fizera pensar que ele a desejava. Às vezes o surpreendia olhando-a do mesmo jeito ávido, feroz, com que a fitara naquela primeira noite na casa de Lady Danbury. E isso sempre era o bastante para fazê-la sentir a pele formigando e o fôlego arquejante de desejo. E seus olhos. Todo mundo comparava a cor de seus olhos à do gelo, e ao observá-lo conversando com outros membros da sociedade, Daphne pudera ver o motivo. Simon não era tão falante com os outros como era com ela. Suas palavras eram mais entrecortadas, sua entonação mais brusca, e seus olhos refletiam a dureza em seu comportamento. Mas quando estavam rindo juntos, só os dois, divertindo-se com alguma ridícula regra da sociedade, seus olhos mudavam. Ficavam mais ternos, mais gentis, mais à vontade. Nos momentos mais fantasiosos, Daphne quase imaginava que pareciam estar se derretendo. Ela suspirou apoiando-se à parede. Parecia que esses momentos fantasiosos estavam cada vez mais próximos atualmente. Ei, Daph, por que está se escondendo aqui no canto? Daphne deparou-se com Colin, que se aproximava, com aquele seu sorriso arrogante. Não estou me escondendo. Ela o corrigiu. Estou evitando. Evitando quem? Hastings? Não, claro que não. Ele não está aqui. Está sim. Está? Eu o vi entrar não faz 15 minutos. Daphne estreitou os olhos. Está me gozando? Ele me disse que não viria. E você veio mesmo assim? E claro que vim. Ela retrucou. Minha vida não gira em torno de Hastings. Não gira? Daphne teve a aflitiva sensação de que ele não estava brincando. Não, não gira. Sua vida podia não girar em torno de Simon, mas seus pensamentos com certeza giravam. Os olhos cor de esmeralda de Colin tornaram-se anormalmente sérios.
Você entrou numa fria, não foi? Não tenho ideia do que você quer dizer. Ele sorriu com ar conhecedor. Vai descobrir. Colin. Nesse meio tempo, ele apontou na direção da entrada do salão. Por que não vai localizá-lo? Posso ver que seus pés já estão formigando. Horrorizada de que seu corpo atraísse desse jeito, Daphne olhou para baixo. Ah! Fiz você olhar. Colin Bridgerton, Daphne resmungou. Às vezes eu acho que você não tem mais que 3 anos de idade. Um conceito interessante, ele refletiu. E um que a deixaria com a tenra idade de 1,5, irmãzinha. Na falta de uma resposta ferina adequada, Daphne encarou-o com uma carranca feia. Colin apenas riu. Uma expressão atraente, com certeza, mana, mas alguém pode querer tirá-la de sua cara. Sua senhoria devastadora está rumando para cá. Daphne recusou-se a cair na isca dessa vez. Ele não iria fazê-la olhar. Colin inclinou-se para a frente e murmurou num tom conspiratório. Desta vez não estou brincando, Daph. Daphne continuou com a carranca. E Colin deixou escapar uma risadinha. Daphne. A voz de Simon soou bem em seu ouvido. Daphne virou-se depressa. As risadas de Colin ficaram ainda mais divertidas. Você realmente deve pôr mais fé em seu irmão favorito, cara irmã. Não tem algum lugar para ir? Daphne perguntou, assintosamente. Colin deu de ombros. Na verdade, não. Quem sabe mamãe esteja procurando por você então. Na verdade, tenho certeza de que a ouvi chamando seu nome. Colin sorriu diante do desconforto de Daphne. Você não deve ser tão óbvia, disse no murmúrio encenado, alto o suficiente para Simon ouvir. Ele já descobriu que você gosta dele. O corpo inteiro de Simon sacudiu-se com mal contida risada. Não é a companhia dele que estou tendo a segurar, Daphne retrucou, rispidamente, é da sua que estou tentando me livrar. Colin levou a mão ao coração. Você me magoa, Daph. Errou de profissão, Bridgerton, disse Simon cordialmente. Deveria estar num palco. Uma ideia interessante, respondeu Colin. Executou uma perfeita mesura e afastou-se. Daphne e Simon ficaram calados, observando o rapaz desaparecer na multidão. Eu não o esperava esta noite. Ele deu de ombros. Eu estava entediado. Estava entediado e então resolveu vir até Hampshire de Heath para o baile anual de Lady Trowbridge? Ela arqueou as sobrancelhas. Hampshire de Heath ficava a uns bons 12 quilômetros de Mayfair, pelo menos 1 hora de percurso na melhor das condições. Bem, seja lá qual for o caso, emendou com um suspiro feliz, fico contente que esteja aqui. Está uma noite pavorosa. Verdade? Ela concordou. Estou sendo atormentada com perguntas sobre você. Fora, isso começa a ficar interessante. A primeira pessoa a me interrogar foi minha mãe. Quer saber por que você nunca mais me visitou de tarde. E é provável que ela não tivesse dito nada, só que sua ausência de visitas apareceu no Westledon. É mesmo? Simon perguntou com enorme interesse. E depois, Daphne continuou, todo mundo começou a me interrogar, e foram ainda piores. Por todos, entenda as mulheres e apenas um homem. Você disse a elas todas que eu estava desesperadamente apaixonado por você, eu presumo, não? Disse. Daphne mentiu com um sorriso muito meigo. Tem uma reputação a manter, afinal. Simon riu. Então, quem foi o solitário espécime masculino que fez a pergunta? Daphne fez uma careta, um duque na verdade, que alegou ter sido amigo de seu pai. A expressão de Simon tornou-se tensa de repente. Daphne não percebeu a mudança em Simon. Ele insistiu em dizer como seu pai foi um bom duque. Daphne tentou imitar a voz do velho. Não queremos um duque incompetente denegrindo o título, afinal. Simon não disse nada. Sabe, nunca ouvi você falar de seu pai, na verdade, ela comentou. Não gosto de falar dele, Simon retrucou rispidamente. Ela percebeu-se mordendo o lábio inferior e obrigou-se a parar. Não tocarei mais no assunto, então. Houve um longo e desconfortável silêncio. Daphne puxou o tecido da saia sem jeito antes de finalmente perguntar. Experimentou a limonada? Não bebo limonada. Bem, eu bebo. Estou com sede. Assim, se puder me dar licença, vou eu mesma buscar um copo e deixá-lo com seu mau humor. Tenho certeza de que você vai encontrar alguém mais interessante que eu. Virou-se para afastar-se, mas antes que pudesse dar um passo, sentiu uma mão pesada no braço. Olhou para baixo, momentaneamente hipnotizada pela visão, a mão calçada numa luva branca contrastando com a seda cor de pêssego de seu vestido. Olhou para ela, quase desejando que se movesse, escorregasse pela extensão de seu braço até chegar à pele nua do cotovelo.
Mas claro que ele não faria isso. Só fazia essas coisas em seus sonhos. Daphne, por favor, disse ele. A voz soou baixa e tão intensa que a fez estremecer. Por favor, aceite minhas desculpas. Acalou-se e tossiu baixinho dentro da mão. Eu não me relacionava bem com meu pai. Eu não gosto de falar nele. Daphne fitou-o fascinada. Nunca o vira assim, sem palavras. Simon deixou escapar um suspiro de irritação. Era estranho, pensou Daphne, porque parecia que ele estava irritado consigo mesmo. E quando você levantou o assunto? Ele sacudiu a cabeça como se resolvesse dar um rumo diferente à conversa. Não consigo parar de pensar nele. Isis, isso me deixa extremamente bravo. Sinto muito, ela murmurou. Não com você, ele disse depressa, e quando seus olhos azuis cravaram-se nos dela, algo pareceu clarear dentro deles. As linhas tensas que tinham se formado em torno de sua boca suavizaram-se, e ele engoliu em seco, constrangido. Fico bravo comigo. E parece que com seu pai também, ela disse com doçura. Simon não disse nada. E Daphne percebeu que não esperava mesmo que falasse. Tinha a mão ainda em seu braço, e ela cobriu-a com a sua. Gostaria de tomar um pouco de ar? Perguntou gentilmente. Parece que precisa. Ele concordou. Você fica. Anthony vai querer minha cabeça se eu levá-la para o terraço. Anthony pode se danar pelo que me diz respeito. A boca de Daphne franziu-se de irritação. Está bem, mas só uma volta. De Anthony eu dou conta, mas se ele pedir a ajuda de seus irmãos, serei um homem morto. Havia uma porta que levava ao terraço alguns metros adiante. Daphne apontou para ela e a mão de Simon deslizou por seu braço para segurar a curva do cotovelo. Deve haver dezenas de casais no terraço, afinal, comentou Daphne. Ele não terá nada do que reclamar. Mas antes que pudessem sair, uma voz alta masculina soou atrás deles. Hastings. Simon estacou e virou-se, e então percebeu que se acostumara a ser chamado assim. A ideia o fez sentir-se mal, um homem mais velho, apoiado numa bengala. Manquitolava na direção dos dois. É o duque de que lhe falei, disse Daphne. De Middletorp, eu creio. Simon fez uma breve mesura, sem vontade de conversar. Hastings. O velho exclamou, dando-lhe um tapinha no braço. Faz tempo que quero conhecer você. Seu pai era um bom amigo meu. Simon apenas inclinou a cabeça de novo, o gesto quase militar. Ele sentia sua falta, sabe? Enquanto você esteve viajando. Uma onda de raiva começou a se formar em sua boca. Simon sabia que se tentasse falar, iria parecer como quando tinha 8 anos. E não passaria uma vergonha dessas na frente de Daphne. Eu estava com ele quando ele morreu, murmurou Middletorp. Daphne, bendita fosse, intrometeu-se na conversa com um simpático. Minha nossa! Ele me pediu para transmitir algumas mensagens a você. Tenho várias cartas em minha casa. Quem me as? Daphne agarrou Middletorp pelo braço. Oh não! Não faça isso. Ele pode não querer vê-las agora, mas por certo vai mudar de ideia no futuro. Middletorp parecia absolutamente confuso. Devia estar ciente de que pai e filho não se davam bem, mas era evidente que o finado duque não revelara ao amigo a real profundidade do estranhamento. Então, olhou para Daphne, sentindo nela uma possível aliada, e lhe disse: além das cartas, há coisas que me pediu para dizer a ele. Eu poderia dizer agora. Mas Simon já soltara o braço de Daphne e se afastava. Sinto muito, Daphne disse a Middletorp, sentindo a necessidade de desculpar-se pelo comportamento de Simon. Tenho certeza de que ele não pretendia ser rude. E emendou, ele é um pouco sensível a respeito do pai. O duque me avisou que ele reagiria desse jeito. Devo confessar que não pensei que falasse a sério. Daphne olhou nervosa pela porta do terraço. É melhor eu ir procurá-lo. Middletorp concordou. Por favor, não queime essas cartas, ela recomendou. Eu nem sonharia com isso. Mas... Daphne já dera um passo na direção da porta do terraço e virou-se diante do tom hesitante do velho duque. Não estou bem, disse Middletorp. O médico disse que pode acontecer a qualquer momento agora. Posso confiar as cartas à sua guarda? Daphne olhou para o duque com um misto de espanto e horror. Espanto porque não podia acreditar que ele confiasse uma correspondência tão pessoal a uma jovem que conhecia mal fazia uma hora. Horror porque sabia que se aceitasse Simon poderia nunca perdoá-la. Não sei, ela murmurou tensa. Não tenho certeza de ser a pessoa certa. Acho que você deve ser exatamente a pessoa certa, disse o velho, com suavidade.
e creio que saberá quando for a hora certa de lhe entregar as cartas. Posso mandar entregá-las a você? Muda, ela concordou com a cabeça. Não sabia o que mais fazer. Middletorp ergueu a bengala e apontou para o terraço. É melhor ir alcançá-lo. Daphne concordou e saiu apressada. O terraço era iluminado apenas por umas poucas tochas presas à parede, de modo que estava na penumbra e só com a ajuda da lua ela pôde avistar Simon num canto. Caminhou silenciosamente em sua direção, sentindo na brisa fria uma mudança bem-vinda do ar estagnado do salão. Murmúrios suaves de vozes pairavam pela noite, indicando que não estavam sozinhos no terraço. Outros convidados tinham se refugiado nos cantos escuros, ou talvez descido os degraus para o jardim e se sentado nos bancos lá de baixo. Ao chegar ao lado de Simon, ela recostou-se à balaustrada e disse: "Queria poder ver as estrelas." Simon olhou-a primeiro com surpresa, depois com curiosidade. "A gente não consegue nunca vê-la em Londres," ela continuou, mantendo a voz propositadamente animada. "As luzes são muito brilhantes, ou então a neblina as encobre. Ou às vezes, o ar está muito sujo para se enxergar através dele." Deu de ombros e olhou de novo para o céu, que estava nublado. Esperava poder vê-las em Hampstead Heath. Mas que pena, as nuvens não cooperaram. Houve um longo momento de silêncio. Então Simon limpou a garganta e perguntou: "Sabia que as estrelas são completamente diferentes no hemisfério sul?" Daphne não havia percebido como estava tensa até que sentiu o corpo todo relaxar com a pergunta. Era óbvio que ele tentava forçar a noite a entrar nos padrões normais, e ela ficou contente em permitir isso. Olhou-o com ar zombeteiro e exclamou: "Está brincando?" "Não estou. Olhe em qualquer livro de astronomia." O interessante, continuou Simon num tom de voz menos tenso conforme continuava a conversa, "é que mesmo se você não for um estudioso de astronomia, e eu não sou." E obviamente Daphne o interrompeu, com um sorriso autodepreciativo, "nem eu." Ele deu-lhe um tapinha na mão e sorriu, e Daphne percebeu, aliviada, que a alegria chegará aos olhos de Simon. Então seu alívio transformou-se em algo um pouco mais precioso. Júbilo. Porque havia sido ela expulsar as sombras dos olhos dele. Queria bani-las para sempre e deu-se conta. Se pelo menos ele a deixasse. "Você notaria a diferença, de qualquer jeito," disse ele. "O que é bem estranho. Nunca me importei em aprender sobre as constelações e mesmo assim, quando estava na África, olhava para o céu e a noite era tão clara. Você nunca viu uma noite igual àquela." Daphne fitou-o fascinada. "Eu olhava para o céu." Ele continuou sacudindo a cabeça admirado, "e parecia errado." "Como o céu pode parecer errado?" Ele deu de ombros, erguendo as mãos num gesto de dúvida. "Só parecia. Todas as estrelas estavam no lugar errado." "Acho que eu gostaria de ver o céu do sul," murmurou Daphne. "Se eu fosse exótica e ousada, e o tipo de mulher que os homens escrevem em poesias, acho que gostaria de viajar." "Você é o tipo de mulher que os homens escrevem em poesias," Simon lembrou-a com um gesto sarcástico da cabeça. "Pena que poesia ruim." Daphne riu. "Ora, foi divertido. Meu primeiro dia com 6 visitantes e Neville Binsby fez poesia realmente." 7 visitantes, corrigiu Simon, incluindo a mim. "Você não conta de verdade." "Você me magoa," ele brincou. "Oh, como você me magoa." "Talvez devesse pensar numa carreira no teatro também." "Talvez não," ele retrucou. Ela sorriu docemente. "Talvez não. Mas o que ia dizer é que, como uma inglesa chata como sou, não tenho vontade de ir a parte alguma. Estou feliz aqui." Simon meneou a cabeça e uma luz estranha, quase elétrica, surgiu em seus olhos. "Você não é chata." E sua voz desceu até um murmúrio emocionado. "Fico contente que esteja feliz. Não conheci muita gente realmente feliz em minha vida." Daphne ergueu os olhos para ele, e lentamente teve consciência de que Simon chegará mais perto. Aquele corpo másculo se inclinava em direção ao seu, e ela descobriu que era quase impossível tirar os olhos dos dele. "Simon," murmurou. "Tem gente aqui," ele disse, numa voz ligeiramente rouca. Daphne virou a cabeça e correu os olhos pelo terraço. As vozes murmurantes que ouvirá antes tinham sumido, mas isso só poderia significar que seus vizinhos estavam de ouvidos atentos. À sua frente, o jardim acenava. Se aquele fosse um baile em Londres, não haveria lugar para ir além do terraço, mas Lady Trowbridge sempre realizava seu baile anual em Hampstead Heath. Ficava a menos de 12 quilômetros de Mayfair, mas poderia muito bem ficar num outro mundo.
No jardim havia árvores e flores, arbustos e sebes, além de cantos escuros onde um casal poderia se perder. Daphne sentiu algo selvagem e perigoso apossar-se dela. Vamos passear no jardim, sugeriu baixinho. Não podemos. Precisamos. Nós não podemos. O desespero na voz de Simon disse-lhe tudo o que ela precisava saber. Ele a queria. Ele a desejava. Estava louco por ela. Foi como se seu coração começasse a cantar. E se ele a beijasse? E se ela o puxasse para o jardim e erguesse a cabeça e sentisse os lábios de Simon tocarem os seus? Será que ele iria perceber o quanto ela o amava? Talvez, quem sabe, ele percebesse o quanto ela o fazia feliz. Vou dar uma volta no jardim, ela anunciou. Você pode vir comigo se quiser. Conforme se afastava devagar para que ele pudesse alcançá-la, Daphne ouviu-o proferir uma sonora praga e, em seguida, escutou-lhe os passos encurtando a distância entre os dois. Daphne, isso é uma loucura, ele disse. Ela não respondeu, apenas avançou mais ainda para os fundos do jardim. Pelo amor de Deus, mulher, vai me ouvir? Sua mão fechou-se com força em torno do pulso de Daphne, fazendo-a dar meia volta. Prometi a seu irmão, ele disse rispidamente. Fiz um juramento. Ela sorriu o sorriso de uma mulher que sabe que é desejada. Então vá embora. Não posso deixá-la no jardim, desprotegida. Alguém poderia tentar tirar vantagem de você. Daphne deu de ombros num gesto delicado e tentou livrar a mão do aperto de Simon. Mas os dedos dele se apertaram ainda mais. E a puxaram para mais perto, até que estavam a um passo de distância. A respiração de Simon tornou-se arfante. Ela tentou dizer alguma coisa inteligente. Tentou dizer algo sedutor. Mas sua ousadia abandonou-a no último momento. Ela nunca fora beijada antes, e agora que tinha feito de tudo para que ele fosse o primeiro, não sabia como agir. Os dedos de Simon afrouxaram-se ligeiramente em torno de seu pulso, mas em seguida, puxaram, arrastando-a para trás de uma sebe alta e toda decorada. Ele murmurou seu nome e tocou sua face. Seus olhos se arregalaram, seus lábios se entreabriram. E no final foi inevitável. Simon não tinha certeza de em que momento soube que iria beijá-la. Até o último instante, estava convencido de que a puxara para trás da sebe para censurá-la, para reprovar seu comportamento descuidado que só colocaria ambos em sérios problemas. Mas então, algo havia acontecido. Os olhos de Daphne tinham mudado, quase reluziam. E ela abriu a boca, só um pouquinho, mas o bastante para que ele não conseguisse tirar os olhos dela. Sua mão deslizou para o alto do braço, sobre o cetim pálido da luva, pela pele nua, e depois, finalmente, pela seda frágil da manga. Rodeou-a pelas costas, puxando-a para mais perto, eliminando a distância que havia entre os dois. Ele a queria mais perto. Ele a queria em torno de si e em cima, embaixo dele. Ele a queria tanto que isso o apavorou. Moldou-a contra o corpo, seus braços enlaçando-a como uma serpente. Podia sentir a extensão do corpo de Daphne agora, cada centímetro. Ela era bem mais baixa que ele, então os seios comprimiam-se contra o fim de suas costelas e sua coxa. Simon estremeceu de desejo. Sua coxa resvalava entre as pernas dela, e os músculos firmes sentiam o calor que lhe emanava da pele. Ele gemeu, um som primitivo que mesclava necessidade com frustração. Não poderia tê-la aquela noite. Não poderia tê-la nunca, precisava fazer aquele contato durar por uma vida inteira. A seda do vestido de Daphne era macia e frágil sob seus dedos, e conforme suas mãos percorriam-lhe as costas, ele pode sentir cada contorno elegante daquele corpo feminino. E então, de alguma forma, até o dia de sua morte, ele não saberia como, ele afastou-se. Só 2 dedos, mas foi o suficiente para o ar frio da noite infiltrar-se entre seus corpos. Não, ela implorou. E ele imaginou se Daphne fazia ideia do convite implícito naquela simples palavra. Suas mãos empalmaram-lhe as faces, segurando-a com firmeza para poder embriagar-se nela. Estava muito escuro para ver as cores exatas, mas Simon sabia que os lábios de Daphne eram suaves e rosados, com uma pincelada de pêssego nos cantos. Sabia que os olhos eram compostos de dezenas de matizes de marrom, com aquele círculo encantador em verde constantemente a desafiá-lo a olhar mais de perto, para ver se estava realmente ali ou se era apenas um fruto de sua imaginação. Mas o resto, qual era a sensação, qual era o gosto, só ele poderia imaginar. E por Deus, como ele andava imaginando ultimamente. Ardia de desejo por ela. Quando a via numa sala cheia de gente, sua pele requeimava, e quando a via em seus sonhos, ele se via em chamas.
Agora que a tinha em seus braços com a respiração arfante de desejo, com os olhos fascando de uma vontade que ela talvez não pudesse compreender, agora ele pensou que iria explodir. E por isso, beijá-la tornou-se uma questão de autopreservação. Era simples. Se não a beijasse naquele exato momento, se não a consumisse, ele morreria. Parecia melodramático, mas a mão do desejo retorcendo-se em suas entranhas explodiria em chamas e o devoraria junto com elas. Precisava dela. Quando seus lábios finalmente cobriram os dela, Simon não foi gentil. Não foi cruel, mas a pulsação de seu sangue era tão acelerada, tão urgente que seu beijo foi o de um amante faminto, não o de um terno pretendente. Ele a teria obrigado a abrir a boca, mas Daphne também fora presa pela paixão do momento e quando sua língua procurou entrar, não encontrou resistência. Oh meu Deus, Daphne, ele murmurou, as mãos apertando-lhe a curva suave das nádegas, puxando-a para mais perto, precisando que ela sentisse a pulsação do desejo que se apossara de sua virilha. Eu nunca percebi, nunca sonhei. Mas era mentira. Ele tinha sonhado. Sonhado em vividos detalhes. Mas isso não era nada diante da realidade. Cada toque, cada movimento fazia desejá-la ainda mais, e Simon sentiu seu corpo lutando para assumir o controle. Não mais importava o que era certo, o que era adequado. Tudo o que importava era que Daphne estava ali, em seus braços, e ele a queria. E seu corpo percebeu, ela o queria também. Suas mãos se fecharam, agarrando-a, apertando-a, apalpando-a, enquanto sua boca a devorava. Mas o bastante para ele saciar-se. Sentiu a mão enluvada de Daphne escorregar hesitante por suas costas, indo pousar de leve em sua nuca. Sua pele formigou onde ela o tocou. E não foi o bastante. Seus lábios escorregaram da boca macia, deslizando pelo pescoço de Daphne até a depressão suave acima da clavícula. Ela gemeu a cada toque, o choramingo incendiando sua paixão ainda mais. Com mãos trêmulas, ele procurou-lhe o decote do vestido. Sabia que só era preciso o mais leve puxão para afrouxar a seda delicada e descobrir-lhe os seios. Era uma visão que ele não tinha o direito de ter, um beijo que ele não merecia tomar, mas não conseguiu conter-se. Deu-lhe a oportunidade de impedi-lo. Moveu-se com lentidão agonizante, parando antes de desnudá-la para dar a Daphne a última chance de dizer não. Porém, em vez de um medo de donzela, ela arqueou as costas para trás e soltou o mais doce e mais provocante dos suspiros. Simon viu-se perdido. Deixou o tecido do vestido escorregar e, no momento desvairado e trêmulo de desejo, apenas fitou-a. E então, quando sua boca desceu para reclamá-la como prêmio, ele ouviu: seu bastardo. Reconhecendo a voz antes de Simon, Daphne soltou um grito e afastou-se. Oh, meu Deus, balbuciou. Anthony. Seu irmão estava apenas a 10 passos de distância, e aproximando-se depressa. Tinha uma máscara de absoluta fúria no rosto e conforme se atirava sobre Simon, soltou um grito primitivo diferente de qualquer coisa que Daphne tivesse ouvido algum dia em sua vida. Ela mal teve tempo de ajeitar o vestido antes que o corpo de Anthony se chocasse com o de Simon com tamanha força que ela também foi jogada ao chão. Vou matá-lo, seu maldito. Anthony não. Pare. Daphne gritou. Mas Anthony parecia possuído. Esmurrava Simon, a raiva mostrando-se em sua face, em seus punhos, nos grunhidos primitivos de fúria que saíam de sua boca. E quanto a Simon, este estava se defendendo mas não revidava na verdade. Daphne, que se erguera, percebeu que tinha de intervir. Caso contrário, Anthony mataria Simon bem ali. Tentou afastar o irmão, mas, naquele momento, os dois viraram num movimento repentino, acertando Daphne nos joelhos e fazendo-a cair esparramada sobre a sebe. Ai! Ela berrou, sentindo a dor espalhar-se por seu corpo. Seu grito devia conter uma nota aguda de agonia, porque os dois homens se imobilizaram no mesmo instante. Oh, meu Deus! Simon, que estava por cima de Anthony quando Daphne caiu, correu para ajudá-la. Daphne, você está bem? Ela apenas choramingou, tentando não se mexer. O arbusto espinhoso cortava-lhe a pele, e cada movimento só aumentava os rasgos. Acho que ela está machucada, Simon disse a Anthony, com a voz aguda de preocupação. Precisamos erguê-la com cuidado. Se a virarmos, é provável que fique mais emaranhada. Anthony fez um gesto curto de cabeça, deixando a fúria de lado. Daphne estava em apuros, e ela vinha primeiro. Só fique quieta, Daphne, Simon murmurou num tom suave e calmante. Vou passar meus braços em torno de você. Depois, erguê-la para frente e puxá-la para fora. Compreende? Ela fez que sim. Vai se arranhar todo.
Estou de mangas compridas. Não se preocupe comigo. Deixe que eu faço isso, disse Anthony. Mas Simon ignorou-o. Estendeu as mãos pelo meio da sebe e devagar, passou-as pela confusão de galhos, tentando colocar os braços entre os espinhos e a pele nua e machucada de Daphne. Tateou as mangas e teve de soltar as pontas afiadas presas no vestido. Vários galhos tinham rasgado o tecido e cortavam-lhe a carne. Não consigo soltá-la de todo, ele disse. O vestido vai rasgar. Ela concordou num gesto brusco. Não me importo. Arquejou. Já está arruinado. Simon virou-se para Anthony e disse. Ela vai precisar de seu casaco. Anthony já o tirava. Simon pousou os olhos nos de Daphne. Está pronta? Indagou com doçura. Ela concordou. Simon enfiou os braços pelos arbustos e em seguida, rodeou-lhe o corpo até suas mãos se encontrarem às costas. Na contagem de 3, ele murmurou. Ela concordou de novo. 1, 2. Puxou-a para cima e para fora com tanta força que os dois caíram esparramados no chão. Você disse 3, murmurou Daphne. Não queria que ficasse tensa. Daphne percebeu então que seu vestido estava em trapos e com um grito agudo, ergueu os braços para se cobrir. Tome isso, disse Anthony, jogando o casaco para ela. Daphne, agradecida, enfiou-se no casaco elegante do irmão. Você está bem? Ele perguntou, preocupado. Ela fez que sim. Ótimo. Anthony virou-se para Simon. Obrigado por tirá-la de lá. Voltou-se para Daphne. Tem certeza de que está bem? Está ardendo um pouco, ela admitiu, e vou precisar aplicar uma pomada quando chegar em casa, mas não é nada que eu não possa aguentar. Ótimo, Anthony disse novamente. Então jogou o punho para trás e soltou-o na face de Simon, derrubando o amigo distraído no chão. Isso, esbravejou, é por desonrar minha irmã. Anthony. Daphne berrou. Pare com essa bobagem agora mesmo. Ele não me desonrou. Anthony virou-se e a encarou furioso. Eu vi seus. O estômago de Daphne revirou-se. Santo Deus, Anthony tinha visto seus seios. Seu irmão. Não era natural. Levante-se, Anthony ordenou para Simon, para que eu possa acertá-lo de novo. Está louco? Daphne o repreendeu. Anthony, eu juro que se você o esmurrar de novo, não vou perdoá-lo. Anthony empurrou-a de lado e não foi com gentileza. O próximo, avisou, é por trair nossa amizade. Devagar, e para horror de Daphne, Simon levantou-se do chão. Não! Ela gritou, interpondo-se entre os dois. Saia do caminho, Daphne, e Simon ordenou baixinho. Isso é entre nós. Isso é ridículo. Ela olhou de Simon para o irmão e depois de volta para Simon. Misericórdia divina, Simon. Olhe só seu olho. Estendeu o braço, apalpando-lhe o olho, que já havia inchado e se fechará. Simon continuou impassível, enquanto os dedos de Daphne deslizavam de leve sobre a pele inchada, suavizando estranhamente a dor. Ele ainda ansiava por ela, embora desta vez não fosse com desejo. Era tão bom tê-la por perto, bom, justo, puro. E ele estava prestes a fazer a coisa mais desonrosa que já fizera na vida. Quando Anthony exigisse que se casasse com Daphne, ele iria dizer não. Saia do caminho, Daphne, ele resmungou, numa voz estranha aos próprios ouvidos. Não, eu. Saia. Ele vociferou. Ela encolheu-se, olhando horrorizada para os dois homens. Simon sacudiu a cabeça para Anthony com uma expressão sombria. Vamos. Acabe com isso. Faça-me pagar. Você pagará no altar, retrucou Anthony. Não o forçarei, Daphne balbuciou, aflita. Eu, sim, Anthony berrou. Simon sacudiu a cabeça. Amanhã, estarei no continente. Vai embora? Perguntou Daphne. O som estrangulado de sua voz penetrou como uma facada de culpa pelo coração de Simon. Se eu ficar, você ficará para sempre manchada pela minha presença. É melhor eu ir embora. O lábio inferior de Daphne tremia sem parar. O coração de Simon partiu-se em dois, obrigando-o a justificar-se. Não posso me casar com você, Daph. Não pode ou não quer? Perguntou Anthony. Ambos. Anthony esmurrou outra vez. Simon caiu no chão, atordoado com a força do soco em seu queixo. Não queria olhar para Daphne, mas ela ajoelhou-se ao seu lado, a mão gentil escorregando por seu ombro para ajudá-lo a se endireitar. Sinto muito, Daph, ele murmurou. Ela viera em sua ajuda, mesmo depois que ele a rejeitara. Sinto muito mesmo. Poupe suas palavras patéticas, esbravejou Anthony. Eu verei ao amanhecer. Não, gritou Daphne. Simon olhou para Anthony e concordou num gesto quase imperceptível.
Então virou-se de novo para Daphne. Se Pupu pudesse haver alguém, Daph, seria você. Juro que seria. Os olhos escuros de Daphne arregalaram-se de assombro. O que quer dizer? Simon apenas fechou o olho e suspirou. A essa hora no dia seguinte, estaria morto, porque era evidente que não ergueria uma pistola para Anthony. E mesmo assim, de um jeito patético e bizarro, ele conseguiria o que sempre desejara na vida. A vingança final contra seu pai. Estranho, mas não era como tinha pensado que tudo terminaria. Tinha pensado. Bem, ele não sabia o que tinha pensado. Mas não era desse jeito. Não pelas mãos do melhor amigo. Não num campo deserto ao amanhecer. Não com desonra. As mãos de Daphne o sacudiram. Ele abriu o olho marejado, e viu que ela estava com o rosto bem perto do seu. Cheio de fúria. Qual é o problema com você? Ela quis saber. Seus olhos fascavam de raiva, de angústia e mesmo de um pouco de desespero. Ele vai matá-lo. Vai se encontrar com você amanhã em algum campo esquecido por Deus e matá-lo com um tiro. E você está agindo como se quisesse que ele o matasse. Eu não que quero Momo morrer. Ele balbuciou, exausto demais para se importar em estar gaguejando. Mamá, mas não posso me casar com você. As mãos de Daphne caíram dos ombros de Simon, e ela afastou-se. Seu olhar de dor e desprezo foi quase impossível de suportar. Ela parecia tão desamparada e enrolada no casaco enorme do irmão, com pedaços de gravetos e espinhos ainda presos nos cabelos escuros. Quando abriu a boca para falar, foi como se suas palavras rasgassem-lhe a própria alma. Nunca pensei que alguém iria preferir a morte a se casar comigo. Não. Simon gritou, lutando para se levantar. Daphne não é nada disso. Você já disse o bastante, Anthony resmungou num tom ríspido, postando-se entre os dois. Colocou as mãos nos ombros da irmã, afastando-a do homem que partirá seu coração e possivelmente arruinara sua reputação pela eternidade. Só mais uma coisa, disse Simon, detestando o olhar suplicante e patético que deveria ter nos olhos. Soltou um suspiro estrangulado, tentando agrupar os pensamentos. Fiz uma promessa, Anthony. Não posso me casar com ela. Não posso reparar esse mal. Mas posso dizer a ela. Dizer o quê? Anthony perguntou sem qualquer emoção. Simon passou a mão pelos cabelos. Não poderia dizer a Daphne. Ela não entenderia. Por fim, ciente de que Anthony o encarava com impaciência, disse. Talvez eu possa tornar isso um pouquinho melhor. Anthony ficou imóvel por mais alguns segundos, então afastou-se de lado. Obrigado, Simon murmurou num tom solene, lançando um breve olhar para o amigo antes de concentrar-se em Daphne. Daph, ele começou sem ter certeza do que dizer. Não é você. Se pudesse ser alguém, seria você. Mas casar comigo irá destruí-la. Eu nunca poderia lhe dar o que você quer. Você morreria um pouco a cada dia, e me mataria a presenciar isso. Você jamais poderia me magoar. Ela murmurou. Ele meneou a cabeça. Você tem de confiar em mim. Os olhos de Daphne eram cheios de ternura e honestidade quando ela disse baixinho. Eu confio realmente em você. Mas imagino se você confia em mim. Suas palavras foram com um soco em suas entranhas, e Simon sentiu-se impotente e vazio ao murmurar. Por favor, saiba que eu nunca pretendi magoá-la. Daphne continuou imóvel por tanto tempo, que Simon pensou que ela tinha parado de respirar. Mas então, sem nem mesmo olhar para o irmão, ela disse. Gostaria de ir para casa agora. Anthony passou os braços em torno dela e a virou, como se pudesse protegê-la simplesmente bloqueando a vista de Simon. Vamos para casa, disse num tom reconfortante, enfiar você na cama, dar-lhe um pouco de conhaque. Não quero conhaque, Daphne murmurou num fio de voz. Quero pensar. Simon pensou que Anthony parecia um pouco aturdido com a afirmação, mas para seu crédito, tudo o que fez foi apertar-lhe o braço num gesto afetuoso, dizendo, está bem então. E Simon ficou ali parado, amarrotado e ensanguentado, até que eles desapareceram na noite.